Antes do Rodrigo eu não conhecia bem o que era o amor, né? O amor de verdade. Era a pessoa que eu buscava, né, desde então, e fui presenteado por Juliana. Do you ever think about it? How people fall in love. It's not the way that they look. As for movies and books, it's a feeling that creeps inside. Eu estudava, fazia faculdade com a irmã dele, né? Eu fazia odontologia e aí ele foi buscar ela na faculdade. E aí ele me viu, foi amor à primeira vista, por parte dele, né, a princípio. Eu já estava gostando dela antes mesmo de conhecer, pelas coisas que a minha irmã ia me falando. E aí um dia eu fui buscar a minha irmã na faculdade, eu fui buscar, e aí ela falou, não, estou aqui num laboratório, assim, assado. Aí eu fui nesse laboratório. E aí eu vi Juliana nesse laboratório, ela de jaleco e tudo mais. E ali falei, meu Deus, é isso mesmo que eu estou esperando. Acho que assim, como eu disse, né, eu já estava cultivando isso e quando eu vi, materializou. Falei, nossa, é... Aí ele me falou, essa aí que é a Juliana, não sei o quê. E assim, realmente, a gente fala, né, tem uma música que fala, desde o primeiro olhar Deus nos casou, e eu acho que realmente foi essa, não posso dizer assim, essa química mesmo, realmente, entendeu? Honey, I love you like the real thing. With your wrinkles and your scars. You don't have to hide them. You tell me something about your heart. E a princípio eu nem dava muita importância, que eu achava que estava tudo muito exagerado, né? As coisas que ela falava, não, meu irmão, que gostou muito de você e tal, mas como? Mal viu direito, assim, tá nem, né? Eu achava, falei, não, esse cara deve estar de graça, né? E aí, como eu e a irmã dele muito amiga, então ela sempre sabia, né? Se eu tava bem com o namorado, ela sabia. Se não tava muito legal, ela também. Aí a hora que ela já entrava, né? Já falava pra ele, ó, manda umas mensagenzinhas que agora vai dar certo. E eu não tinha parado para observar ainda, né? Até porque eu tava com outra pessoa e outros problemas, não tava dando muito certo o namoro, mas eu não tava observando assim, né? Dessa forma. Aí, quando eu já não tava namorando mais, eu comecei a conversar. Conversei com ele, era pelo Orkut na época. Aí conversava muito com ele, assim. Ele falava mais, é claro, E ela simplesmente me respondia com um oi. You don't have to hide them. You tell me something about your heart. The places on your back that you say need surgery. I'll kiss and say it's beautiful till you start to believe. Aí, num belo dia lá, eu mandando esse tanto de mensagem, né, eu lá em casa, e aí ela resolveu me ligar. Ela me ligou, ela falou assim, aí eu assustei, porque eu não esperava que ela fosse me ligar, até porque celular naquela época não era uma coisa muito comum, não era comum as pessoas ligarem uma para as outras, né? E ela me ligou, e aí eu fiquei surpreso, falei, gente, e aí fiquei todo desconcertado, eu não sabia o que, assim, eu escrevia muita coisa, mas eu não sabia o que falar com ela no telefone, né? Eu não sabia me posicionar. Mas ela me ligou e a gente conversou, ela, você me fala tanta coisa, não sei o quê. Acho que ela ligou, assim, qual será a ideia dele, né? Ela escreve esse tanto de coisa, como é que é assim? Eu até então, uma pessoa muito... Quem me conheceu lá atrás mesmo sabe que muito tímida, jamais teria uma atitude dessas. Não sei se é porque era por telefone, né? Tive uma coragem a mais, porque tava vendo. E aí foi assim, depois que eu liguei ele, nossa, nem acredito que você tá me ligando. Eu pensando, nem eu, né? Mas, aí a partir daí a gente resolveu sair, a gente saiu uma vez, aí ele foi lá na faculdade um dia, aí a gente almoçou junto, e assim foi. Aí um certo dia ele me pegou lá na faculdade pra gente dar uma volta. E a gente saiu, a gente foi para uma casa de dança, de festa, né?
E aí nesse dia, Juliana não me deu um beijo, sabe? Por mais que tentei ela, não é hora. Né? Toda a minha irmã falando, ela estava com uma prima também, né, a Raquel, e nada. Juliana não me deu um beijo. Deixei Juliana em casa, voltei, né? E assim, e realmente muito apaixonado. E aí, a partir daí eu ia buscar ela todos os dias na faculdade, eu dava um jeito ali na hora do almoço, sair do trabalho, ia lá na faculdade, falava com ela, via ela. E não acontecia nada, nem mesmo um beijo. Menina, dura. Eu acho que a gente começou a conversar ali em agosto, julho, agosto, e o primeiro beijo rolou lá em dezembro, dia 8 de dezembro de 2006. E aí a gente começou a namorar. A partir do primeiro beijo, já começamos a namorar e depois foi tudo muito rápido. Rápido até demais. Com 2 meses de namoro, eu engravidei. E em fevereiro, né, do ano seguinte, de 2017, Juliana estava grávida. Ela engravidou, enfim, a gente, né, novo, jovem, antecipamos as coisas, né, meio que atropelamos. A Juliana engravidou. E aí ela estava fazendo faculdade, né, e aí a gente ficou naquela dúvida, poxa, mas a gente vai casar agora, não vai? E nesse intervalo aí, eu fui transferido para um outro lugar, né, que eu fui para a fronteira. E aí ficamos naquela dúvida, né? Poxa, agora você vai largar a faculdade. Então, não, acho que é melhor eu ir e você fica, né? Porque aí, né, você termina a sua faculdade e é o tempo de eu cumprir esse tempo lá também e volto. E aí, quando eu vi essa parte de que ele ia para um outro lugar e eu ia ter que ficar com uma criança, eu falei assim, não vou conseguir estudar. Não tem como eu estudar assim. Não tem como, eu não vou ter esse suporte todo, né? E falei, bom... Aí fiquei pensando um tempo, falei, não, a solução a partir de agora vai ser ir junto, porque nós estamos com uma criança, a gente começou tudo muito rápido, ele ia para uma outra cidade, bem longe, para um outro estado, eu ia ficar em Brasília com uma criança pequena, preocupadíssima, porque ele ia estar lá só, eu estava aqui só, e precisando dele, e ele também, e a criança longe do pai, né? Sem criar aquele afeto, aquele vínculo. Eu falei, não. Então, a partir de agora, nós somos uma família e a gente vai estar junto em todo momento, em todos os lugares. Para onde um for, o outro vai junto. E é isso. Então, a gente viveu 3 anos intensos lá em Tabatinga, né? Então, foi um tempo de muito aprendizado, como eu disse, né? De renúncia, longe da família. Juliana aprendeu realmente, né? Assim, a cuidar criança a ser mãe, eu também, enfim, a gente passou bastante dificuldade pela questão da distância, da falta talvez de apoio, a gente não tinha família próxima, não tinha ninguém, e era eu e ela, e a gente tinha que se virar, e talvez até mais ela, porque o meu trabalho demandava muito, eu não conseguia ficar em casa, não conseguia ajudar. E aí em dezembro de 2010, né, a gente retornou, né, terminou o meu tempo lá, eu fui transferido para Brasília e a gente ficou muito feliz porque a gente queria voltar para Brasília, que era a família dela estava lá, né, e a gente estava feliz com essa transferência. Pô, legal, vamos voltar agora, né, você vai voltar para a faculdade, vamos organizar o casamento, vamos começar a organizar, né, a nossa vida. E assim fizemos, né, 2010 a gente voltou, final de 2010, né, estruturamos, enfim, né, estava tranquilo. E aí no carnaval de 2011, né, como a gente tinha ficado muito tempo fora, a gente resolveu vir para Minas para poder visitar a família, trazer até o Matheus para eles conhecer, porque a maioria, né, do pessoal aqui em São João del Rei não conhecia o Matheus. E com 3 meses, na hora que a gente ia voltar para casa, nós sofremos um grave acidente de carro, onde eu fiquei tetraplégica, fiquei internada lá em BH, ele ficou internado em São João del Rei, eu em BH, o Matheus estava com uma tia dele, que tinha acabado de conhecer nessa viagem. Então a nossa família ficou meio em pedaços por um tempo. Mesmo não estando perto fisicamente, assim, pela fé mesmo, pelo que a gente acredita, né? A gente tem muita fé em Nossa Senhora.
E eu sempre tinha notícias de Juliana, eu sempre conseguia estar próximo dela, né? Mesmo não sabendo da gravidade, porque as pessoas não me falavam, né? Até pela situação que eu também estava. E ela também não sabia como eu estava, porque ela já estava inconsciente, ela complicou muito a situação dela. Ela teve umas paradas cardíacas, enfim, tubou, então a situação dela ficou muito delicada, né? Essa transferência para Belo Horizonte também. Mas eu conseguia, sei lá, ter essa percepção mesmo pela fé, essa aproximação pelo que eu conhecia. Tanto que algumas decisões eu tomei sem mesmo ter consultado ela, e que depois ela falou, não, era isso que eu pensava, era isso que eu queria que acontecesse, era essa a minha pedida. Mas ela não tinha condição alguma de tomar alguma decisão, né? Depois de um mês ele foi lá pra PH, pra ficar comigo lá, acredita? Eu tava no CTI ainda, aí ele chegou. Aí eu lembro que aí veio a psicóloga falar comigo, meu pai também tava comigo, aí preparando, né, olha, tá vindo aqui te ver e tal. Eu, tá bom, cadê, né, querendo ver logo e... Tipo, preparando, olha que não vai ser mais a mesma coisa. E falando pra ele também, olha, Juliana hoje é outra pessoa, não vai ser mais aquela mesma Juliana e tal, achando que a gente ia ter aquele impacto, né? Tipo, mas não, na hora que a gente se reencontrou, nossa, que felicidade, sabe? Ele tava bem magrinho, assim, meio curvado, sabe? Por conta de toda aquela lesão aqui no abdômen. E aí eu olhei assim, poxa, que bom, estamos aqui, né? Estamos aqui e vamos passar por tudo isso juntos, vai dar tudo certo. Mas foi um reencontro assim bem emocionante, bem diferente, sabe? Mas que trouxe muita esperança, muita felicidade para nós. You're the wind in my sails, you're the pull of the sea, you're the wish in the well, you're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. Eu aprendo todos os dias com a Juliana, né? Aprendo a serenidade que ela tem, uma serenidade enorme. Sabedoria, que eu não sei dizer, ela tem uma sabedoria muito grande para resolver tudo, né? A Juliana, ela consegue entender as situações, ela consegue se posicionar de uma forma muito tranquila, em que o outro, né, consegue entender o que ela está sentindo, ela não magoa ninguém, ela consegue, né, fazer isso, tá certo? E a superação também pela condição dela, né, que não é fácil você estar numa cadeira de roda, você depender de alguém para tudo, para pequenas situações, né, e ela leva isso de uma forma muito leve, muito tranquila, e ela me ensina com isso, né. Eu acho que quando tudo está ali numa grande dificuldade, naquela tempestade, a Juliana vem com aquela serenidade, entendeu? Com aquele sorriso largo, fácil, né? E sempre buscando solução, não, vamos resolver por aqui, né? Sem perder a paciência, sem perder o amor, sem acreditar, né, no que o outro é bom, né? Então essa bondade dela, enfim, a fé também, de uma fé muito grande, né? Então, o que eu tenho, assim, né, além de amor, é muita gratidão, né? Muita, assim, né? Quero viver com ela, né, o resto da minha vida, o resto dos meus dias, né, construindo essa família, enfim. Acho que é isso. Sou muito, 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 muito grata a Deus, né, pelo marido que Ele me deu, pelo filho, que eu sei que tudo é providência de Deus, né, Ele que escolhe, né, que determina a nossa vida, a nossa história. Então, todas as pessoas que Ele colocou na minha vida, meu marido, meu filho, a família, né, dos dois, enfim, eu sou muito grata a Deus por tudo, 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 tudo. E por tudo que a gente passou também, inclusive o acidente, que de certa forma a gente aprendeu muito com isso, né? Nos tornou pessoas mais fortes, mais fortalecidos na fé, mais confiantes, né? Acho que no final dá tudo certo. E é isso, sou muito feliz por tudo que eu tenho. Minha família, linda. You're the wish in the well, and my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need.
Oh, you'd be all I need.